Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos conversar um pouquinho, pessoal, sobre o golpe cripto que aconteceu na sexta-feira passada, que gerou uma liquidação de 20 bilhões de dólares, gente. Vou repetir, aconteceu uma perda de 20 bilhões de dólares na sexta-feira. E eu não vejo, né, no meio cripto, isso sendo falado, digo aqui no Brasil. Então, assim, foi a maior liquidação desde a pandemia. E sendo que esta foi maior do que a da pandemia. Então, pessoal, eu quero tentar explicar o que aconteceu e quero tentar, com isso, tá, gente? Sendo bem objetivo, como nós ficamos aqui na época da pandemia, discutindo cripto, né? Passamos por todo o bear market. E quem buscar o vídeo vai ver lá que eu estava, né, avisando que nós íamos ter o bear market. E o bear market foi o melhor momento para se comprar Bitcoin, né? E claro que assim, né, moçada, eu em nenhum momento, nunca, aqui, né, fico recomendando alguém comprar alguma coisa. Eu tento clarear, esclarecer, mostrar como é que a coisa funciona. E cada um tem que decidir o seu momento de entrar, né? Fazer seus estudos, aprofundar e ver o seu momento de entrar. Aqui nunca acontece sugestão financeira, a gente tenta ajudar. As escolhas, né? O momento de entrada, o momento que você vai comprar, aí é com você, né? Eu comecei a comprar lá nos 15 mil Bitcoin, tá? Quando caiu. E depois que terminou o ano, né? Depois que passou aquela baixa, eu não botei mais um centavo no mercado cripto desde aquela época, tá? Então, tanto é que depois que a BlackRock entrou, foi um dos meus últimos vídeos falando sobre cripto, porque aí realmente, né, quando entrou BlackRock, acabou o cripto enquanto meio libertário, o cripto enquanto, né, uma moeda, ou uma criptomoeda, melhor falando, né? Alternativa, ela virou uma reserva de valor. E acabou isso aí. Então eu até parei de falar porque, né? Primeiro que eu já não estava operando mais e eu não ia operar mais. Né? Depois que a BlackRock entrou, né, de 28 mil para cima, eu já não operei mais Bitcoin. Pelo contrário, né, nesses últimos anos eu só tenho vendido. Não comprei mais nada, não entrou mais R$1 do meu bolso nesse mercado. Só, né, desfazendo, né, na verdade, que eu comprei a 15 mil e que, né, tendo em vista que toda hora vai subindo, então isso aí é algo que se você vai reduzindo a tua posição aos poucos, você tem, né, é como se você estivesse recebendo já uma aposentadoria, tá? Com isso. Então, se você comprar certo, esperar o próximo bear market, você pode ter essa chance, né, do que eu fiz aqui. Mas, gente, o que eu acho que está acontecendo, e lá naquela época, isso que eu estou contextualizando, e meus alertas todos, né, de todos os golpes que eu vi acontecendo, tá, gente? Todos os golpes, tá? É golpe lá de que a Amazon ia aceitar Bitcoin, até hoje não aceita. É golpe lá de que a Tesla ia aceitar Bitcoin, até hoje não aceita. Isso em 2021, pô. Tá? Então, assim, esses golpes permeiam o mercado. O mercado cripto, por ser um mercado desregulado, é um mercado sujeito a golpes. A todo tipo de psicopata que queira, né? E que tem a possibilidade de ganhar uma vantagem nesse mercado. Então, assim, moçada, o que eu digo para vocês? Né? Eu digo que a gente tem que ter cuidado, tá? Então, depois daquela época que eu fazia os vídeos, eu, assim, não comprei mais e também não recomendei ninguém mais entrar nesse mercado, tá? E para os meus alunos de graduação, eu estou numa aula ali, explicando ali, né, smart contracts, né, direito digital, alguma coisa assim, eu tento ajudar e mostrar para eles não caírem na conversa dos influencers, né? E porque, gente, a gente tem que, na verdade, ser um desinfluencer, né?
Porque influencers tendem a levar você para a tua ruína. E você pode perder muito dinheiro nessa história. Então, gente, quero mostrar aqui para vocês agora, vou contextualizar, que 2 semanas atrás, tá? Ó, vocês podem ver que eu até desenhei aqui, né? 2 semanas atrás o Bitcoin estava aí em 13 mil, né, dólares, hoje está em 10. E, gente, ele tinha formado há 2 semanas atrás um ombro cabeça a ombro, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma análise gráfica que indica provável queda, tá? Com provável queda aqui, que chegaria até cerca de 90 mil dólares, tá? No máximo aqui, pegando, né, o local do rompimento aqui, com maior distância, tal, daria aqui. Eu mostrei isso aqui para os meus alunos na tentativa de explicar, a primeira coisa, como é que funciona, né, uma análise gráfica. Só que já alertando eles de que uma coisa é a análise gráfica, lá na época, né, gente, quando isso aqui foi criado lá no Japão, há mais de um século atrás, no mercado de arroz, né? Então, pessoal, veja, uma coisa é quando você não tinha ainda capacidade de pegar um algoritmo, né, mapear isso aqui e fazer uma jogada contrária ao mercado, entendeu? A contrária é uma tendência, você manipular o jogo. Então, naquela época, tá, no Japão, você não tinha como manipular o jogo. Você podia até tentar esconder o arroz, né? Mas veja a dificuldade. Você não tinha tecnologia, não tinha nada. Aqui nós estamos lidando com tecnologia, né, com algoritmos, inteligência artificial. Então, gente, é muito complicado você querer atuar a partir de gráficos. Eu estava tentando mostrar isso para os meus alunos para fazer um alerta, né? Principalmente essa questão de ser trader, day trader, tá, gente? Isso aí é uma forma de você ir à ruína. É tirar a tua grana, né? E veja a quantidade aí de bancos de investimento que estão pagando a formação dos novos, né, day traders. Eu acho isso um risco muito grande para o seu patrimônio. Não recomendo que você faça isso, tá? Não recomendo. Todas as vezes que eu fui querer experienciar isso, com pouca grana, né, sendo entrando lá com 100 dólares para ver o que dá, eu posso dizer para vocês que, na maior parte dos casos, tá, das operações, mesmo usando stop loss, eu sempre saí, né, no prejuízo. Porque tem aquela, né, faixinha do stop loss que você coloca ali. E poucas vezes saiu positivo. Por quê? Porque no mercado cripto, isso é manipulado, tá? Isso aí, gente, vocês imaginam, né? Todos esses bancos de investimento, eles acharam uma mina de ouro, tá? Porque, né, você tem de um lado lá as pessoas querendo ganhar um dinheiro, né, achar um meio de sobreviver, de ganhar um dinheiro, de fazer uma grana, fazer um patrimônio. Só que, por outro lado, você tem os caras ali, né, querendo pegar a tua grana. Eu até usei esse exemplo na sala de aula. Falei, olha, imagina lá na África, tem lá um gnu que ele quer tomar água, ele está com sede, né? Tem aquele laguinho lá, né? Aquela lagoa. E ele vai lá tomar água. E ele acha que ele está ganhando alguma coisa, que ele vai beber água. Só que aí tem um crocodilo mergulhado ali esperando ele. E quando ele vai tomar água, o crocodilo pega ele. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Quando vocês olham uma coisa dessa e vocês acham que você está ali de boa, que agora você viu, formou uma figura e que ela provavelmente pode indicar uma queda, né? Olha, ele estava em 113 mil, você imagina, se ele vai cair para 90 mil, você tem uma margem aí para alavancar e ganhar um baita dinheiro, né? Fazer uma baita grana aqui. Só que não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque, né, como eu disse, tinha um monte de jacaré, de crocodilo esperando você ir lá tentar beber a água. E não foi outra, né, pessoal? Eles simplesmente inverteram o mercado, entraram comprando, tá? Tether veio imprimindo nesse final de semana, estava acontecendo isso. E aí, pessoal, só nessa semana, Tether imprimiu 6 bilhões de dólares. Tether, gente, é um stablecoin sem auditoria. Você não sabe se entrou mesmo 6 bilhões de dólares ali.
ou se eles fizeram isso só para alavancar e ganhar, inverter o mercado. Só de Tether entrou 6 bilhões de dólares essa semana. O Tether, gente, é uma piada, tá? É um troço, uma empresa que existe em Hong Kong, está há anos prometendo auditoria, desde que eu escuto o mercado cripto, esses caras estão prometendo e não fazem. E já disseram que não vão se adaptar às regras, né, da lei Gênios lá dos Estados Unidos, que vai regulamentar as stablecoins. Eles não vão se adequar. Eles vão o quê? Fazer uma outra cripto, outra stablecoin para se adequar às regras. Porque eles não vão fazer auditoria, a verdade é essa. Então, pessoal, se você for pensar só nisso, tá? Você já vai estar muito em risco. Você vai estar muito em risco. Então, veja, o que aconteceu? Formou a figura, tá, pessoal? Formou a figura, passou o final de semana e puf. Entraram comprando, né? E subiu. Bateu lá, né? All time high de novo, bateu 126 mil dólares. Gente, então o que aconteceu aqui? 2 bilhões de dólares nessa data aqui foram liquidados. Ou seja, todas as pessoas que estavam apostando que ele iria cair, né, essas pessoas foram liquidadas, tá? Elas foram liquidadas e esses dois... Gente, não é jogo de soma zero. Se alguém ganhou, alguém perdeu. Então esses 2 bilhões de dólares foram para essa galera que aqui impulsionou. Eu pergunto para vocês, né? Se a empresa do Tether, que é dona também de uma corretora em Hong Kong, a Bitfinex, será que eles não viram? Será que eles não conseguem? Gente, todo mundo consegue ver o que está acontecendo. Hoje você tem aplicativo, você vê as quantidades de posições, de gente que está vendida, de gente que está comprada. Você sabe o que tem ali. E você sabe, então, qual é o gnuzinho que está tomando água na lagoa, né? Quantos gnuzinhos estão tomando água na lagoa e o que você vai ganhar ali na hora que chegar perto da lagoa, né? Quanto você vai abocanhar. E daí, pessoal, foram 2 bilhões de dólares. Tá? Eu alertei meus alunos, falei, pessoal, formou uma figura aqui, mas há um risco muito grande. E eu quero que vocês acompanhem, né? Porque a figura diz uma coisa, mas eu acho que isso aqui é risco. Né? Eu acho que isso aqui, na verdade, é um grande perigo. Né? Você fazer day trade, ou você fazer mesmo swing trade, você está num risco muito grande. Expliquei isso, mostrei e não deu outra. Tá? Não deu outra, realmente. Aconteceu isso aqui, aí na semana seguinte cheguei lá e falei para eles, tá vendo? Voltei na aula e expliquei, tá vendo? Aconteceu exatamente a inversão do que o gráfico indicava. Né? Então, em vez de cair, ele subiu. Subiu por quê? Manipulação de mercado. Tá? E aí, nessa manipulação de mercado, 2 bilhões de dólares foram liquidados. Ou seja, as pessoas estavam apostando na baixa, né? Foram liquidadas e deram esse dinheiro para quem estava apostando na alta. E aí, gente, veja. Se eu tenho a possibilidade de emitir 6 bilhões de dólares em Tether, eu vou mexer no mercado. E isso aí, então, vai me dar uma vantagem. Eu posso ir lá pegar esses 6 bilhões que eu emiti, né, gente? Fazer uma alavancagem lá na Bitfinex e levei 2 bilhões de dólares aqui. Fácil, né? Rapei o mercado. Aí, gente, bom, até aí bateu, né? Novo recorde, mercado todo. Bolsas de valores no mundo inteiro, no Brasil também, tudo subindo, tudo no alto, né? Tudo, nossa, tudo bombando, né? Apesar dos dados de realidade da economia, principalmente a economia americana, não serem os melhores, né? Inflação aumentando, desemprego aumentando, mas, né, liquidez alta no mercado, né? Estados Unidos com a impressora ligada no máximo, né? Engraçado como muitos caras que dizem aqui no Brasil da responsabilidade fiscal, né? Eles, quando olham para os Estados Unidos, eles falam, não, nos Estados Unidos a gente tem que investir. Aqui no Brasil que está perigoso para investir. O negócio dos Estados Unidos. Eles falam, mas é responsabilidade fiscal lá. Lá não tem, né? Porque eles têm impressora. Claro que só vale isso enquanto alguém quiser comprar dólar, né? Porque o dia que alguém não quiser mais dólar, a impressora vai virar o que era a Argentina, né? Até ano passado, antes do Milei, né? Era impressora ligada, mas ninguém queria peso. Aí, como se ninguém quer peso, né? Excesso de dinheiro, o preço sobe. Agora, quando o mundo inteiro quer, né, o teu dinheiro, o dólar, aí você consegue controlar a inflação interna e conseguir bancar as tuas despesas.
Só que aí, né, gente, aí não tem discussão de, né, responsabilidade fiscal, né? Aí não. Então, assim, é muita hipocrisia, tá, pessoal? Tomem cuidado. Sempre muito cuidado com os influencers, tá, pessoal? Esse pessoal não joga para vocês. E vocês vão ver, muitos aí são financiados até por umas porcarias de umas corretoras, tá, gente? Que nem tem autorização para funcionar no Brasil. E aí ficam lá operando ações brasileiras. E quando você compra aquela porcaria lá, você não está comprando nada, você está comprando token. Você não está comprando uma ação brasileira, realmente. Ela não está, entendeu, gente? Você não tem aquela ação. Quando você opera numa corretora brasileira regulamentada, você tem aquela ação, ela está registrada. Você vai lá, né? Está no seu acervo lá. Aquilo está protegido. Não fica com a empresa. Então você não perde aquilo. Agora você está comprando token no exterior de uma dessas corretoras falsas que esses influencers ficam empurrando. Você não está comprando nada. Se essa corretora quebrar, der um golpe, foi embora, você vai ficar sem nada. E ela nem está no Brasil. Como é que você vai processar se der algum problema, gente? Não façam isso, tá, gente? Não ponham dinheiro nessas coisas. Tá? Não caio na conversa. Gente, cuidado, sabe? Mercado financeiro é o mercado dos psicopatas. Assistam o Lobo de Wall Street, pô. Vocês vão entender o que vocês estão lidando, cara. Sempre falava isso lá atrás. Vejam o Lobo de Wall Street para você ver com quem você está lidando. Quem são esses caras? Se você não entender, se você é o mercado. Mas quem é o mercado? Quem são os operadores do mercado? Você tem que, sabe? Essa formação de consciência financeira é importante para você proteger o seu patrimônio. Essa é a grande questão. Tá, gente? Esse canalzinho aqui, sei lá se tem shadow ban, não chega até as pessoas, mas assim, pelo menos aqui a gente tenta ajudar. Bom, mas aí o que aconteceu? Então a gente viu aqui a armação, tá? Indicava uma coisa, Tether entrou imprimindo, né? Os golpistas aí deram o golpe, liquidaram 2 bilhões, as pessoas todas estavam apostando que ia cair, foram liquidados, perderam a grana e o mercado subiu, tá? Beleza? Foi isso que aconteceu. Só que agora, gente, sexta-feira, tá? Aconteceu uma coisinha engraçada, né? Então veja, o mercado desabou, tá, pessoal? Desabou, mas desabou lindo. E o problema desse desabar aqui, desabar lindo, gente, é que desabou, pessoal, e liquidou 20 bilhões de dólares. Por quê? Porque quando subiu, tá, gente, ele se firmou aqui, a galera achou que ele ia agora pra cima. Por quê? Porque você vai ver os influencers, todos eles estão falando aí, olha, nesse ciclo, Bitcoin no mínimo 200 mil dólares. Nesse ciclo, Bitcoin não sei quantos mil. Gente, todo ciclo, da vez passada foi a mesma coisa, gente. Toda vez esses caras estão aí. Toda vez eles estão mentindo. E ó, vou falar pra vocês. Caiu na sexta, aí eles ficam quietinhos, tá? Não falam nada. Segunda-feira eles já começam de novo. Que vai subir, que vai bater o recorde, que não sei o quê, que vai ser... essa correção é uma correção normal do mercado, que vai dar certo, que agora vai subir, que vai longe, isso aqui. Então eles já voltam a fazer a mesma coisa para a qual eles são pagos, tá? Então vocês podem perceber, toda vez que dá quebra, eles ficam quietinhos, 1, 2 dias, depois eles voltam, tá? Eles começam de novo, porque aí as pessoas esqueceram, memória fraca, e já voltam com a mesma ladainha. Só que aí, pessoal, aqui, gente, como eles estavam, né? Não, agora vai, que vai subir, agora vai chegar no céu, o limite. Muita gente estava alavancado aqui, gente. Tá? Não estava comprado. Comprar, você alavancar, que você vai, né, para cima, que você está apostando que vai subir. Então, pessoal, essa quebra aqui, ele chegou até 100 mil dólares, tá? Isso aqui, galera, foi 20 bilhões de dólares de perda. Foi a maior perda, tá, gente, do mercado cripto até hoje. Foi a maior perda. Tá, gente? Porque uma coisa da pandemia é quando você tem uma situação que vem a pandemia e tal, e o mercado cai, mas você não tem... Não tinha tanta gente apostando na alta como estava agora a galera apostando na alta, entendeu? Né? Eu sempre fico olhando, tá, pessoal? Essas empresas, essas coisas, eles criam uns perfis de bot, principalmente no Facebook,
E aqueles bots, eles ficam jogando coisas, né? Então tem uns que ficam assim, olha, agora, né? Aí volta com o negócio da Amazon. A Amazon vai aceitar, olha, né? Entendeu? Eles começam a falar essas coisas. O Walmart diz que pode começar a aceitar. Olha, agora a Samsung diz que também vai operar. Então eles começam com essas conversas para as pessoas acreditarem que estão perdendo uma chance. É o FOMO, né? Fear of Missing Out. É você achar que você está perdendo uma oportunidade. E eles fazem isso descaradamente, gente. E é a mesma mentira de sempre. Tá? É a mesma mentira. Então, quando vem, sabe, as mentiras de novo, elas são recontadas, é muito fácil você ver. Se você começar a perceber, você vai ver que são as mesmas mentiras de sempre. É o mesmo processo para enganar as pessoas. Né? Para criar o FOMO, para você entrar. E aqui, galera, então a coisa tava bombando, né? E eles, olha, agora vai, né? Agora é 150 mil para cima. Aí vem o cara lá da Coinbase e fala, olha, esse ciclo é no mínimo 250 mil. Eles sempre, quando sobe e bate o recorde, gente, eles sempre jogam a expectativa para mais alto. Para você falar assim, olha, ainda tá barato. Você tá comprando barato. Né? Mesmo que já subiu tudo isso, mas ainda tá barato. Entendeu, pessoal? Eles têm que vender isso para você. Você tem que acreditar nessa história. Então ele tem que criar um jeito de falar, olha, tá barato, porque ó, se o Walmart começar a aceitar Bitcoin, tá baratíssimo. Gente, mas quem que vai pagar Walmart com Bitcoin, cara? Bitcoin virou reserva de valor. A galera que tá botando dinheiro nos ETFs, na BlackRock, não tá botando dinheiro para pagar conta de compra no mercado com Bitcoin, pô. Ele já virou reserva de valor. Então ninguém vai comprar no Walmart comida, tá? Vai comprar lá, né? Umas coisas lá, né? Papel higiênico com Bitcoin, cara, não vai. Só que eles têm que vender essa ideia. Então o que acontece? A galera entrou alavancando pesado aqui, entendeu? E aí, o tombo foi grande. Mas o tombo também foi grande porque a partir do momento que o Bitcoin cai e como teve essa queda aqui abrupta, né, gente? Olha o tamanho da queda, né? Daqui, ó, quem tá vendo o vídeo aí, até aqui. O que acontece? As altcoins, que são todas relacionadas também com o Bitcoin, caem junto. Então foi uma, né, gente? Foi uma sangria aqui, né? Foi uma sangria, tá? Foi assim uma coisa horrível. Aí, gente, eu procurei esse final de semana dar uma lida sobre isso, tá, gente? Tá? Tô colocando aqui. Eu coloco essas coisas, tá, pessoal? Às vezes eu penso assim, não sei porque eu tô colocando isso aqui, né? Tô falando pro vento. Mas eu coloco, gente, porque às vezes você, né, por mais que a gente às vezes fale pro vento, às vezes uma pessoa aparece e você evita que ela perca dinheiro. Então, para mim, minha missão já deu, entendeu, pessoal? A minha missão já tá cumprida, tá? Eu acho que a gente tem que, né, ter um compromisso. Se não ajudar você a ganhar dinheiro, pelo menos você não perder. Tá? Pelo menos você não perder. Eu acho que essa é a minha missão aqui. E aí, assim, né, gente? Chega o outubro, aí já começa a palhaçada do Uptober, né? Porque eles acham que a partir de até setembro é ruim pro Bitcoin, outubro, pronto. Outubro ele vai decolar, porque até o final do ano entra o dinheiro do final do ano, não sei o quê. E aí já começa com essa palhaçada, toda na mesma coisa. Né? Mas nem sempre é assim, tá, gente? Nem sempre é Uptober. Como a gente viu agora, não é, né? Uma das piadas que eu vi foi essa, né? Um dos memes aqui que eu vi foi esse, né? Claro que eles poderiam ter sacaneado mais, ter colocado ali, né? Uptober, né? Que é o que os influencers, cripto usam, né? Mas aí, galera, acho que assim, eu quero mostrar pra vocês, eu coloquei junto aqui, a sangria que foi, tá, pessoal? Olha o que aconteceu com as criptos, tá, gente? Então, assim, vocês podem falar, tá, mas essas criptos aqui, né, são altcoins secundárias, né, coisas que não tem muita relevância. Só que assim, moçada, Aptos é uma cripto mais respeitada, Link é uma cripto respeitada, tá, gente? A Vax, se eu não me engano, tá entre as 10 maiores.
Então, moçada, essa SUI aqui, olha, gente, eu nunca mexi com essa porcaria aqui, mas tá, gente, nossa, tem gente aí que colocou toda a grana nisso aqui, tá, pessoal? Então, assim, moçada, olha só, imagina você colocou teu suado dinheiro, né, do teu trabalho, do teu esforço num país difícil, né, de você ter as coisas, você coloca o teu suado dinheiro aqui, do teu esforço, da tua vida, e você perde 50% dele. Imagina isso. Então só pensem nisso, tá, pessoal? Aí você vai na VAX aqui, ó, 55% de perda. Assim, pessoal, não é, sabe, gente, isso aqui é um negócio muito selvagem, esse meio cripto. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos isso, não entre, cara, não entre, tá? Não entre. Fica longe, né? Se você quer aí fazer uns airdrop, né, participar de airdrop eu gosto, tá, gente? Porque vai lá, né? Você bota, né, teu stablecoin lá, tal, você deixa paradinho lá, como dava antes. Né? Botei umas stablecoin lá, deixei paradinho, né? No final ganhei lá, né? $150, duas contas, mais o jurinho que deu lá, né, no período. Gente, feliz da vida, né? Mas peguei lá né, rapidamente peguei lá o que entrou de Avantis lá do token da Avantis e já vendi, cara. Eu queria pegar o dinheiro. Tá? Então, meu, tá bom, cara. $150 ali, entendeu? Você deixou lá como se fosse uma poupança, você ainda ganhou um rendimento, ainda ganhou $150, tá lindo. Então, assim, você quer mexer com essas coisas, né? Pô, mexe com airdrop, cara. E, assim, claro, e airdrop selecionado também para não levar um golpe, né? Esse da Avantis era né, uma DeFi de perpétuos relacionada a Coinbase. Então, né, a chance de ter um golpe ali muito reduzida. Mas aí você tem os caras que entendem disso aí na internet. Eu não fico fazendo muito vídeo disso, pessoal, tá? Porque, assim, não é minha praia, entendeu, pessoal? Eu não vou ficar aqui incentivando também vocês a ficar botando dinheiro de vocês em algum lugar. Né? Não é meu caso. Bota aqui o dinheiro aqui, tá? Até poderia fazer alguma coisa assim, mas não... Sabe, pessoal? Mas tem que ser uma coisa muito segura. Você vir aqui e falar, faz isso, entra lá com o seu dinheiro. Não sei, não tenho muita vontade de fazer isso. Bom, mas voltando ao que interessa aqui, o que eu quero dizer para vocês é que, pessoal, olha o que aconteceu aqui. A grana da galera, gente, você foi. Imagina você ter comprado isso aqui, Pengu. Eu não sei nem o que é essa porcaria. Você ter perdido 78% do seu dinheiro, cara. É só vender que você não perde. Tá, mas você quer dizer que vai recuperar esse 78%? Sério? Você acredita que vai recuperar? Depois de 20 bilhões liquidados nessa palhaçada, nesse final de semana, né? Da onde vai vir a liquidez para isso? Quem que vai botar dinheiro de novo nisso aqui, gente? Porque para isso aqui subir, alguém vai ter que botar dinheiro. Quem que vai botar dinheiro nisso? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Tá? Pergunta honesta. Bom, gente, mas se for só isso, tá, pessoal? Pô, aconteceu aí, né, infortúnio, tá? Perdeu a grana, liquidação no mercado, beleza, mas não foi só isso não, tá? Aí agora vamos falar da manipulação. E aí que começa a aparecer, tá, gente? Começa a aparecer a galera aí, né? Principalmente gringo, tá, gente? Porque aqui não adianta, tá, pessoal? Aqui os caras, um monte de anarco-vigarista, né? Tem um monte de deslumbrado e tem um monte de ignorante. Então não adianta porque vão, entendeu? Ou não estão entendendo, ou entenderam e não vão falar, né? Ou vão deturpar ainda. Então assim, olha o que aconteceu aqui, tá, pessoal? Então aqui tem toda a sequência, tá, pessoal? Toda a sequência do que aconteceu na sexta-feira. Então, de manhã, tá, pessoal? A galera, né, os pesos pesados, começam a vender. Tá, gente? Começa a vender. Na sexta de manhã, tá? E aí o troço começa a descer. Beleza? A galera tá vendendo aqui. Às 10h57, o Trump faz o primeiro post aqui falando sobre as tarifas, tá, na China. Criticando aqui, fazendo uma crítica. Beleza? Então, olha aqui, 9h40. Então, 1h
1h20 antes, a galera começa a vender. 1h20 depois o Trump fala alguma coisa sobre o assunto. Aí o troço começa a descer. Tá, pessoal? Então, a galera tava vendendo aqui. Gente, aí é o seguinte. Essa galera que vendeu aqui, o que eles fizeram? Eles fizeram short. Eles vieram aqui, olha aí, e shortaram as criptos. Tá, pessoal? Shortaram. E aí, moçada, o Trump vem às 4h30, ele da tarde, eles shortam. Então eles já tinham vendido toda a posição deles, que eles começaram a vender lá em cima. Às 4h30 eles fazem o short. Às 4h50 o Trump anuncia, tá, pessoal, 100% de tarifa na China. Às 5h20 acontece uma liquidação de 20 bilhões de dólares no mercado. Então, todas as pessoas que estavam apostando na alta perderam e quem apostou na baixa ganhou. Ou seja, os caras começaram a vender aqui em cima, liquidaram as posições, talvez no spot, e aqui, ou mesmo que estavam aí também apostando na alta, foram liquidando as posições, chegaram aqui e ainda fizeram short. Tá, pessoal? Então essa aqui é a primeira constatação que aconteceu no Inside Trade. Tá, gente? Ou seja, foram avisados que isso ia acontecer, essa jogada foi combinada. Ai, mas isso é crime? Sim, no mercado de ações é crime. Né? Mas aqui nós estamos falando do mundo cripto. Tá? Então, tenho certeza que essa jogada não foi feita no mercado de ações, porque é crime. Só que no mundo cripto, não é. Então, vejam que a jogada aconteceu aqui e foram quase 20 bilhões de dólares, né, pessoal? Então, veja, gente, 20 bilhões de dólares que saíram do bolso das pessoas. Tá? Alguém perdeu esse dinheiro. Pessoas. Não foram os grandes. Garanto isso para vocês. Bom, um dos caras aqui que ganhou isso, tá, que é o insider que abriu sua negociação 30 minutos antes das tarifas de Trump, fechou suas negociações com lucro de 192 milhões. Então, um dos que estavam sabendo disso antes, a galera já rastreou ele aqui, tá? Depois vocês podem verificar ali, já coloquei os dados, só clicar lá e ver quem falou isso. Ele faturou nessa jogada, ele faturou 192 milhões de dólares, gente. Só por ter uma informação privilegiada, né? Mover o que deveria ser movido, ele faturou. Ou seja, então daquelas pessoas que perderam 20 bilhões, 192 foi só para esse cara aqui, que estava com a informação privilegiada. Então é um dos que tinha informação privilegiada que, então, né, ganharam essa grana. Tá, pessoal? Gente, sem fazer nada, tá? Sem trabalhar, sem fazer nada, só utilizando da sociopatia, né, de estar num grupo de sociopatas que atuam dessa maneira. Um outro cara aqui, né, ele vendeu, tá, ó, vendeu Bitcoin e ETH descoberto horas antes do despejo, obtendo um lucro total de 142 milhões. A análise na cadeia vinculou o endereço da negociação a uma carteira contendo 29 mil BTCs que poderiam ser fundos roubados. Né? Então tem uma relação de algumas corretoras que foram roubadas, tá, pessoal? E essa grana, então, poderia, né, ser dessa equipe aí. Veja, pessoal, então esse grupo aqui teve informação privilegiada também. E é um grupo que já está envolvido com hackeamento de corretoras. Então tá todo mundo ligado aqui. Todo mundo tem amizade aqui. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Vejo que a galera está levantando os pontos aqui, ponto a ponto, para mostrar. E esse aqui ganhou 142 milhões de dólares nessa brincadeira. Aqui, gente, a galera verificando, né, em relação a uma cripto aqui do Trump mesmo, tá, gente? Não é aí cripto mercado, mas é uma cripto aqui criada pelo Trump. Eu nem sei o que é essa porcaria aqui. Nunca vou comprar essa porcaria. E assim, se você comprar essa porcaria aqui, você é um otário. É a única coisa que eu posso dizer para você, tá? Então aqui, gente, aqui esse é um gráfico para provar que
eles mesmos estavam na jogada, tá, gente? Porque aí você vê aqui, né, o que estava acontecendo, né, desde lá da informação que foi caindo durante o dia, só que eles venderam aqui, ó. Então aqui é o momento que eles vendem, tá? Que é o pessoal, é o próprio Trump e os filhos dele vendem, tá, gente? Fazem a limpa aqui no caixa deles, até que chega e puf, desaba, tá? Então eles saíram aqui, né? Pegaram a grana e saíram aqui, beleza? Então aqui para você, né, galera, mostrando aqui, né, como é que foi aí a própria jogada do próprio Trump e os seus filhos aí. Aí aqui, gente, é um comentário aqui, né, de um desses críticos do mercado cripto, que ele fala, ó, o pessoal da criptografia está percebendo hoje o que significa ter mercados não regulamentados. Negociação com informações privilegiadas, corrupção, crime e responsabilidade zero. Então esse aqui, gente, é o anarcovigarismo, né? É o mundo, é o anarcovigarismo, é o mundo do anarcocapitalista vigarista, né? Porque ele acha que anarcocapitalismo é isso, né? É você fazer o que você quer, do jeito que você quer, sem regulamentação, sem Estado, sem nada. Só que ele esquece que existe uma coisa chamada PNA, né? Que é o princípio da não agressão. Então, a partir do momento que você tira o PNA do tal do anarcocapitalismo, você só ficou com a psicopatia da coisa. É um mundo sem lei para você fazer o que você quiser. Né? No mundo sem lei para você fazer o que você quiser, provavelmente uma hora você vai ser a vítima também. Já que alguém vai fazer o que quiser com você. Essa é a grande lição. Então, pessoal, olha só, né? Não regulamentados, informações privilegiadas, corrupção e crime e responsabilidade zero. Né? Porque é meio cripto, então ninguém arca com a consequência aqui do que aconteceu. Tá? Informação privilegiada, combinam. Ah, hoje eu vou falar lá, ó. Hoje eu vou falar que eu vou tacar uma tarifa lá na China. Tá? Então, galera, bota pra torar aí, porque hoje nós vamos ganhar dinheiro. E é isso, tá, pessoal? Então fica por essa mesmo, né? O cara faz o que quiser, né? Não tem consequência. Aí vamos lá, né? Aí tem outro aqui que já faz acusação direta, tá, pessoal? Ele anunciou tarifas de 100% sobre a China e colocou o mercado de ações dos Estados Unidos em uma espiral mortal. Ao mesmo tempo, alguém investiu $1 bilhão em criptomoedas, com ordens de 100 milhões sendo colocados em Ethereum, Bitcoin e outras criptomoedas em geral, enquanto os mercados foram varridos depois do que ele disse. Então aqui, galera, você vê, foi uma jogada aqui, né, de um outro desses que tinha essa informação, que fez uma jogada aqui de $1 bilhão. Tá? Então assim, gente, não é peixe pequeno, é tudo gente grande, tá, pessoal? E o que está acontecendo, e que isso que eu acho mais complicado de todas as coisas, tá, gente? Essa aqui é a última postagem que eu fiz aqui, é que ninguém tá falando, tá? Como se fosse aquilo, né? Azar o seu de ter entrado nessa. Todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. Não há nenhum compromisso ético, né, em relação a isso, não há nenhuma preocupação ética. Na verdade, há um nível de amoralidade, né, que é a ausência total de moral em relação a essas coisas, como se isso, né, é a lei do mais forte. E o que mais me choca é que muita gente pode ter perdido grana nisso, né? Muita gente pequena aí que tenta no mercado cripto, né, iludido e tenta achar uma saída, né, tentar fazer uma grana, sobreviver, pode ter perdido sua grana aqui. É isso que me incomoda um pouco mais, tá? Porque se você é adulto, capaz, e você, né, torrou teu dinheiro em cachaça, problema é teu. Você tá doente, mas é problema teu. Aí alguém de perto vai ter que te ajudar, te encaminhar, mas você tá, né, é problema teu. Agora, quando você tem um golpe e a coisa, né, você tem ali do outro lado alguém te vendendo uma bebida com metanol, por exemplo, aí muda a coisa, tá? Aí muda a coisa. Porque aí não é só um problema seu, né, de ter feito uma má escolha, de ter aplicado no mercado cripto, né, nessa lixeira que é esse mercado cripto. E assim, gente, veja, às vezes eu olho isso aqui,
se você está comprando na baixa, tá, gente? Algumas criptos mais seguras, né? Tipo Bitcoin, Ethereum, Solana, que é o máximo que eu consigo olhar. E talvez até um Binance Coin, BNB, quem sabe, mas não vejo nada além disso. O resto é só airdrop e aí já vendo. Eu fico pensando assim, que quando a gente está nessa, tá, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. E só entrar quando você realmente está numa situação privilegiada para entrar. Tá? Senão não entre. Eu acho que é isso. Essa é a minha sugestão. Até porque, pessoal, a gente teoricamente está no fim do ciclo de alta, tá, gente? Claro que depois que entrou BlackRock, outros fundos aí, Fidelity, esses fundos todos aí que tem ETF de Bitcoin, é difícil imaginar que o bear market seja a mesma coisa do que foi nos outros eventos, tá? Não tem ideia de como é que vai ser esse bear market próximo. E se quebrou aquela existência, né? Underground do Bitcoin. Então não sei o que vem, tá? A gente vai ter que esperar para ver se vai ter. Até se vai ter bear market. Mas de toda maneira, gente, eu quero que fique o alerta aqui do que a gente está lidando, tá? Então muito cuidado com o seu patrimônio. Muito cuidado, tá? Não adianta depois que hoje eu vi um rapaz lá, né, que nossa senhora, né? Olha, né, se você perdeu, tire um tempo para respirar, pense em Deus. Cara, o que Deus tem a ver com isso, cara? O que a gente pode fazer, gente, e aí isso eu acho que é algo sagrado, é você não deixar outras pessoas caírem nesses golpes. Isso sim é sagrado. Se você quer realmente, né, estar com Deus, colabore para que o seu irmão não caia nessa. Isso é estar com Deus. Não permitir que a pessoa, né, que haja uma perda de algo que é sagrado, que é o teu tempo de vida, teu trabalho, teu esforço. Então essas coisas a gente tem que falar. Não adianta a pessoa falar, não, fique com Deus agora para se recuperar. Cara, como assim, cara? Não, peraí. Tinha que ter ajudado a pessoa antes para não se perder. Não é o caso, mas assim, entendeu? Querer botar Deus nessa hora aqui não é por aí não, tá? Você tá lidando com o demônio aqui, você vai botar Deus nessa história? Você tá lidando com o diabo aqui, pô. Os piores aqui. Então, moçada, né? Refletir. Tentar aí, né? Ajudar mais pessoas a não caírem nessa, tá, gente? Eu sempre peço, se você puder levar essa informação, ensinar as pessoas, né? Se você não quer compartilhar o vídeo, ensina as pessoas. Agora, se você, né, quer dar uma ajuda pra gente chegar mais gente, compartilha, né, pessoal? Faz isso aqui chegar, gente. Isso aqui não ganha nada, isso aqui não é monetizado, não é nada. As coisas que se fala aqui não são coisas agradáveis, né? Não são coisas assim que estimulam, né? Eu não vou prometer que você vai ficar milionário em um mês, então não vou vender, né? Aqui não é o rei do Bitcoin que promete, né, que você vai ficar milionário e vai um monte de trouxa lá, né, dar dinheiro pro cara e aí perde o dinheiro, mas, né, foro. Aí aqui eu vou falar para você, não perder dinheiro, com certeza o vídeo não vai viralizar, com certeza não. É por isso que a gente precisa, né, colaborar na rede para ajudar a coisa a chegar mais longe. Pelo menos a gente tenta aí aos poucos criando consciência financeira nas pessoas. Para não cair nessas coisas aqui, tá, pessoal? É inadmissível, né, gente? Que a gente continue caindo nesse tipo de golpe, tá? Tá muito fácil aqui de ver que foi um golpe. E é isso, tá, pessoal? Não vai ser o último dele, não, tá? Você tá conversando com um cara que foi picareta imobiliário a vida toda. Pra gente ver aonde nós estamos, né? É o sinal dos tempos, né? Na crise ética do sinal dos tempos que nós estamos passando. Faz parte, né, pessoal? O que cabe a gente aqui, se você está do lado certo das coisas, é mostrar, né, como o processo ético aqui, como a coisa quebrou, como as pessoas perderam 20 bilhões de dólares, tá, pessoal? Isso é o mais importante, tá bom? Então, eu sou o professor Smartness e até nosso próximo vídeo.